Graça e paz da parte do nosso Deus, engrandecido seja o Senhor Deus Todo-Poderoso, na minha vida, na sua vida, na vida da sua família. Olha, nós vamos meditar na palavra de Deus e eu queria convocar você para a gente ler um versículo na palavra de Deus e transmitir e refletir nesse dia, nesse instante, sobre algo que Deus coloca no meu coração, na palavra do Senhor. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo de número 31, que diz: Portanto, quer comais, quer bebais, quer façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Este versículo Deus tem colocado no meu coração há muitos anos. Há muitos anos eu carrego esse versículo comigo e eu tenho me preocupado em exatamente fazer conforme esse versículo ele determina, né? Ele sugere, ele diz. A aplicação desse versículo é muito importante na nossa vida diária, no nosso encontro com Deus de todos os dias. É bom que venhamos refletir, analisar a importância da grandeza deste versículo. O versículo diz: Portanto, quer comais, quer bebais, ou faças qualquer uma outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Devemos viver, meus irmãos, em dias difíceis como estamos vivendo, de uma maneira que venhamos fazer tudo. É como diz o versículo, qualquer coisa que venhamos fazer, devemos fazer isto para a glória de Deus. Aliás, devemos viver e fazer tudo para a glória de Deus. A pergunta que eu faço a mim todos os dias, e que você que me assiste, que me acompanha nas redes sociais, deve fazer a mesma pergunta todos os dias. Eu estou vivendo para a glória de Deus? O que eu tenho feito para a glória de Deus? O que eu tenho feito tem contribuído para o reino de Deus, para a glória de Deus? Ou será que eu sou uma simples criatura que de vez em quando me preocupo com o reino de Deus? O apóstolo Paulo, ele é categórico quando ele diz: quer comais, quer bebais, ou faças qualquer uma outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Fazer tudo para a glória de Deus é fazer aquilo que vai agradar a Deus. E a reflexão que fica ao nosso coração é essa: o que eu tenho feito tem agradado a Deus? A pergunta que você precisa trazer à sua mente todos os dias: o que você tem feito? Tem agradado a Deus? Tem somado para a glória de Deus? 3 princípios, pelo menos, deve pairar a vida do cristão. Tudo que você fizer, que eu fizer, deve refletir pelo menos em 3 óticas. Quais são as óticas, pastor Pinheiro? As óticas devem ser o seguinte: fazer tudo para a expansão do reino de Deus. Segunda coisa, para a edificação da igreja. E terceira coisa, para a salvação dos perdidos. Fazer tudo para a glória de Deus é contribuir para o engrandecimento do reino de Deus, para a edificação da igreja como corpo de Cristo, é somar ou contribuir para a salvação dos perdidos. Fazer tudo para a glória de Deus significa que alguém, ao olhar para a minha pessoa, veja Deus naquilo que eu estou fazendo, ou naquilo que eu estou falando, ou naquilo que eu estou vivendo. Será que estamos vivendo para a glória de Deus? Será que estamos contribuindo para a edificação da igreja do Senhor? Será que estamos contribuindo para a expansão do reino de Deus e a salvação dos perdidos? Como tem sido o seu perfil junto aos seus familiares? Como tem sido o seu perfil junto aos seus vizinhos, aqueles que lhe cercam?
O que o seu vizinho pensa de você como cristão? O que o meu vizinho pensa da minha pessoa como cristão? Devemos viver preocupado com isso. Um dia alguém disse assim para mim, disse para mim: eu não estou preocupado com o que as pessoas pensam de mim. Certamente você já escutou uma frase como essa: eu não estou preocupado. Alguém dizer: eu não estou preocupado com o que alguém pensa de mim. Já ouviu alguém dizer isso? Pois é. O próprio Cristo, nos evangelhos, quando ele ensinava, antes dele morrer, dar sua vida por nós, um dia ele perguntou aos discípulos o que o povo de fora pensava sobre ele. Jesus diz: o que o mundo aí fora pensa sobre mim? E os discípulos, os apóstolos, responderam ao mestre: mestre, alguém aí fora está dizendo que tu és o Jeremias, outros dizem que tu é Elias, outros dizem que tu és algum dos profetas ou um dos profetas. Aí agora Jesus olha para os seus discípulos e diz: e vós? E vocês? O que vocês pensam de mim? Interessante que Jesus, como Deus, ele se preocupou em como as pessoas pensavam sobre ele. Depois olha para a congregação de seus apóstolos e pergunta: e vocês? Aí fica uma pergunta para mim e para você: o que alguém pensa de mim lá fora? Escute, uma coisa é alguém lá fora olhar para você e não gostar de você, e olhar para você e dizer: eu detesto esse cara, eu não gosto dessa mulher, eu não gosto desse homem. Existe algo, é importante isso, pense nisso. Alguém dizer aí fora: eu olho para essa pessoa e tenho um nojo, eu abomino a fé dele, a fé dela. Se eu fosse a morte, eu matava. Como eu já ouvi alguém dizer de alguém sobre isso. Aí alguém faz a seguinte pergunta: mas o que foi que ele fez com você para você odiá-lo tanto? Qual foi o mal que ela fez para você odiá-la tanto? Aí alguém diz assim: não, ele não me fez mal algum, ela não me fez mal algum, simplesmente é porque eu não gosto dele, simplesmente é porque eu não gosto dela. Uma coisa é alguém não gostar de você porque não quer gostar. Uma coisa é alguém lhe criticar porque abomina sua fé, seu jeito de ser, seu caráter, sua posição como cristão. Mas o que eu quero refletir com você nesse instante é que eu e você não venhamos contribuir para o ódio, para a raiva, para a revolta de determinadas pessoas. Como cristão, Jesus também foi odiado. Como Deus, Jesus foi odiado. Mas alguém parava na porteira, na porta, e dizia: não vejo nele crime algum. Alguém pode até censurar sua fé, repudiar sua fé, repudiar o seu jeito de ser como cristão, ele odiar por isso. E por isso, muitas vezes, alguns até comentam de forma negativa contra você, contra mim, contra qualquer pessoa. Porém, que nós não sejamos motivo de escândalo, que nós não sejamos motivo de escândalo, de tropeço para os nossos irmãos, para ninguém, nem para os de dentro da casa do Senhor, nem para aqueles que estão fora da casa do Senhor, nem para aqueles que fazem parte da igreja do Senhor, nem para aqueles que fazem parte do mundão. De forma que venhamos contribuir para o engrandecimento do reino de Deus, a edificação da igreja e a salvação dos perdidos. É isso que Paulo está dizendo, que nós, comendo
ou bebendo, ou fazendo qualquer coisa. Devemos fazer tudo. Observe que a palavra diz fazer tudo. Fazer tudo, qualquer coisa. Não é só na igreja, não é só em casa, não é só no trabalho, não é só na faculdade, na escola, na rua, não, é em todos os lugares. É comendo, bebendo, vendendo, comprando, vivendo, em qualquer lugar da nossa vida, que possamos viver e fazer tudo para a glória de Deus. É isso que Paulo está nos aconselhando a viver uma forma cristã, bíblica, cristocêntrica, evangélica, genuinamente bíblica, que venhamos viver, que venhamos fazer, que venhamos nos comportar de maneira que venhamos agradar a Deus e refletir a glória de Deus nas nossas vidas, comendo, bebendo ou fazendo qualquer uma outra coisa, viajando, passeando, em casa, na rua, no shopping, na escola, no trabalho, na repartição, vendendo, comprando, passando troco ou não, tudo para a glória de Deus. Em casa, na rua, na cidade, no campo, sozinho ou acompanhado, possamos, eu e você, fazer tudo, qualquer coisa, para a glória de Deus. Pense nessa palavra, pense nisso e viva para a glória de Deus. Esse é o nosso encontro com Deus deste dia. Que Deus em Cristo abençoe você e abençoe a sua família em nome de Jesus. Deixa eu fazer um pedido aqui agora para você. Olha, eu tenho um amigo pastor que é muito meu amigo, é um irmão, é um companheiro, é um conselheiro, é uma pessoa que está sempre perto de mim. Aliás, é até da minha família, é o meu parente, é um parente chegado mais do que um irmão. Esse meu parente, ele tem um canal no YouTube e ele está precisando de você. Ele está precisando de você. Canal no YouTube, Josinildo Gonçalves. Pastor Josinildo Gonçalves. Você vai lá e se inscreve no canal dele. Dá uma forcinha para ele. Ele está querendo chegar aos 1000 inscritos e ainda não chegou. Precisa da sua ajuda. Faça isso e eu fico muito grato. Que Deus em Cristo abençoe você e abençoe sua família com ricas bênçãos dos céus. E lembre-se, só vale a pena viver se for para a glória de Deus. Qualquer coisa que você vier fazer, faça para a glória de Deus. Lembre-se dos 3 pilares que eu falei aqui. Somar para o engrandecimento do reino de Deus. Segundo, somar, contribuir para a edificação da igreja. Terceiro, salvação dos perdidos. Se isso não está acontecendo, algo precisa ser renovado na sua vida. Que Deus te abençoe. Não esqueça também de se inscrever aí no nosso canal, tá bom? Se você ainda não é inscrito. Tchau. Pai do Senhor, Deus abençoe. Um cheiro no teu coração. Deus abençoe sua família, abençoe você com muitas bênçãos dos céus.